Olá! Como preparar um estudo bíblico? Neste vídeo nós estaremos passando algumas dicas de como você pode atingir este objetivo para a sua vida. É necessário que você entenda que não é uma tarefa fácil. Então você precisa criar um hábito, conseguir fazer do estudo bíblico parte da sua rotina. Então, cuide para que você não perca o foco. Evite também adiamentos, a chamada procrastinação, que é um dos aspectos que pode atrapalhar você no estabelecimento deste hábito. Saber como estudar a Bíblia também ajuda a evitar as distrações. A leitura bíblica, sem qualquer ordem ou objetivo, certamente traz alguns benefícios. Porém, faça um plano. É necessário que você estabeleça um plano porque fica muito mais fácil conseguir criar este hábito, formar este hábito de vida e tirar as lições proveitosas a partir daí. Busque a organização dos seus estudos bíblicos. Faça disso parte da sua rotina. Para ajudar neste processo, algumas dicas contribuirão e aperfeiçoarão a forma como você estuda a sua Bíblia. Então vejamos 7 dicas de ouro que vão te auxiliar nesse processo de elaboração dos seus estudos bíblicos. A primeira regra de ouro: defina horário, local e tempo de estudo. A melhor forma, a melhor maneira é você separar o tempo diário para que você possa estabelecer e criar os seus estudos, fazer os seus estudos. Quando não é feito a separação do tempo, do local e do horário para os seus estudos serem realizados, é normal que os afazeres do dia a dia, que as preocupações venham a tomar parte do seu cronograma, não sobrando espaço nem tempo para que você possa se deter no estudo das Escrituras. Então é necessário que você evite isso, de forma que, para que você possa ter condições de fazer os seus estudos, você precisa separar um lugar calmo, não é? Ter também um horário fixo e ainda estabeleça o tempo que você deseja estar estudando. Então, um local onde você consiga ficar sem que alguém venha te incomodar, sem que as pessoas fiquem passando, as crianças venham por ali, enfim. E também um horário fixo. Por exemplo, vamos estudar sempre às 22 horas e a partir das 22 horas nós vamos ficar tanto tempo. Eu acredito que menos de 30 minutos não será suficiente para um bom estudo bíblico. Então você já tem que se preparar também para isso. Se vamos estudar a partir das 22, deveremos ir pelo menos até as 23. Então, nesse tempo diário, você vai estabelecer aí o seu plano, a sua organização para que os seus estudos aconteçam. Também é importante que você assuma um compromisso diário de estar realizando os seus estudos no horário que você estabeleceu. Cumprir o estabelecido, aquele plano que você desenvolveu, ele é imprescindível, mesmo que de repente você em algum momento não consiga, mas cumprir o estabelecido é importante para que você leve a efeito o seu hábito. Escolha um período de estudo que seja ideal para você. Depois que estiver adaptado, certamente você conseguirá aumentá-lo. Bons estudos levam mais tempo, então é importante que você se organize de forma que tenha definição de horário, local e tempo de estudo. Dica de número 2. Organize planos de estudo. Algumas perguntas podem te ajudar a direcionar no seu plano de estudos bíblicos. Veja algumas. Qual o seu objetivo ao estudar a Bíblia? Você quer fazer a leitura completa da Bíblia? Você quer aprender mais sobre determinado tema que está na Bíblia? Então, estas são algumas. Agora, defina sempre o objetivo do seu estudo bíblico antes de começá-lo. Lembre-se que partes, aquelas mais complexas, não é, podem fazer com que você desista do plano. Então, para que você consiga evitar essa desistência, equilibre os seus estudos com leituras que sejam mais agradáveis ao seu gosto pela leitura. E assim você facilitará este processo na sua vida. Pode começar pelo Novo Testamento. Por exemplo, você pode começar pelo livro de Atos dos Apóstolos, que narra ali a história inicial da igreja, ou pelos evangelhos, não é? Você pode estudar ainda um tema específico, se quiser, ou ainda uma outra modalidade, porque a Bíblia é uma riqueza de assuntos e de temas os quais podem ser estudados. O fato é que você deve também
priorizar a leitura de todo o contexto bíblico, de toda a história bíblica, de toda a narrativa bíblica. E para isso há o chamado Ano Bíblico, que é o meio de você fazer a leitura da Bíblia toda e através do CETADB você ainda consegue receber um certificado de leitura da Bíblia, porque você vai fazer a marcação de quando iniciou e de quando você concluiu, e ao concluir a leitura de toda a Bíblia, nós vamos fornecer para você um certificado para você moldurar e ter ali um testemunho de que leu toda a Bíblia. Dica número 3, faça o registro do estudo bíblico. Eu deixei anotado papel ou digital, porque quando eu comecei, as minhas anotações todas eram feitas em papéis. Eu comprei agendas, porque elas são de fácil conservação. Eu tenho as agendas, as minhas primeiras agendas, com os meus estudos bíblicos até hoje guardadas e muito bem conservadas. Mas você pode fazer anotação em papel, como também por meio digital, usando seu computador, seu tablet, usando até a nuvem, não é? Você pode deixar ali os seus estudos bíblicos, mas o importante é que você faça um registro. Outra dica importante é anotar as principais passagens que você vai estar estudando. A sugestão é que você crie um meio de fazer essas anotações, como que um caderno de anotações, não é? Onde todos os seus estudos você tenha eles registrados. Por que isso? Porque será uma forma muito simples de você guardar aquilo que você estudou e também, quando precisar, você buscar ali as principais dúvidas, as reflexões que você teve, as descobertas marcantes que você teve durante todo o tempo em que estudou aquela passagem, aquele personagem bíblico ou aquele período da história na narrativa bíblica. Esses registros, eles vão servir como uma fonte de consulta quando você estudar temas parecidos e também passagens que estejam conectadas. Você vai poder somar conhecimentos baseado naquilo que você já havia estudado e com aquilo que você está estudando atualmente no estudo que está realizando. Desta forma, tudo aquilo que foi registrado no passado vai facilitar, vai fazer com que você tenha crescimento naquilo que está estudando atualmente. Além das anotações, é importante que você separe uma Bíblia para sublinhar, para colar os post-its coloridos e também isso vai facilitar, vai fazer com que seja facilitado o encontro das passagens bíblicas que lhe são prediletas, das narrativas que lhe chamam mais atenção. Você terá condições de fazer ali os devidos destaques. Algumas versões bíblicas dão espaço para que você também possa escrever, o que também pode ser muito útil e produtivo, né? Eu tenho Bíblias com muitas anotações que fiz. Algumas eu já não estou mais utilizando atualmente, mas eu tenho muitas Bíblias em que fizemos anotações em alguns pontos, né, em versículos específicos, em palavras específicas que ali estão na Bíblia, para no momento de você fazer uma exposição em um estudo, você ter ali a informação sempre à mão. Então é imprescindível que você faça um registro do seu estudo bíblico. Dica de número 4, esteja espiritualmente conectado ao Senhor. A leitura bíblica não é a mesma coisa do que qualquer outra leitura que faça de qualquer outro material ou de qualquer outro livro. Para isso, quando você vai se achegar para a leitura bíblica, é importante que você tenha desenvolvido o hábito da oração. Sempre antes do estudo bíblico, é imprescindível que você tenha tempo para a oração. Por isso, já disse que 30 minutos certamente não será suficiente para um bom estudo bíblico. Ore sempre antes de iniciar o seu estudo bíblico. E a oração não é aquela coisa rápida, Deus me abençoa. Não, você tem que fazer uma oração e orar a tal ponto de que num dado momento você entenda que você está de fato ligado, conectado ao Senhor, que tem um canal, uma fonte direta sobre a sua vida, lhe orientando, lhe direcionando no seu estudo. Peça para que o Espírito Santo te ajude a entender aquilo que você vai ler no processo da preparação do seu estudo bíblico. Tirar essas lições são muito importantes para a sua vida, por isso, ore sempre antes dos seus estudos bíblicos. A oração, ela nos ajuda, ela é um meio de estarmos bem conectados com Deus. Então, lance mão desta ferramenta, desta bênção que o Senhor proporcionou para as nossas vidas, para estarmos ligados a Ele. A oração contribui para que ouçamos e tenhamos mais sensibilidade a ouvir a voz
do Senhor enquanto estivermos fazendo as nossas leituras bíblicas, enquanto estivermos fazendo as nossas pesquisas para elaborarmos o nosso estudo bíblico. Use tempo para estar conectado com o Senhor. Gaste esse tempo. Esse é um tempo que, na verdade, a gente fala gaste, mas na verdade é um investimento. É o tempo, na verdade, o mais bem gasto. O tempo que você vai utilizar-se para estar de fato ligado com Deus, e aí o seu estudo certamente irá fluir. Medite no texto que você leu. Medite na palavra, medite na história do personagem, medite no contexto de um livro da Bíblia, enfim, aquilo que é o seu ponto de partida para o estudo, é necessário que você tenha um tempo para meditação. E aí então você estará exercitando a sua fé. Então veja, você precisa estar em oração, conectado ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e lhe capacite a ter compreensão e entendimento. É importante essa conexão com Deus, porque no processo de leitura e meditação na palavra, certamente vai fluir algo de Deus por intermédio do Espírito Santo na sua vida, e isso vai fortalecer ainda mais a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa. Busque sempre esta compreensão e a compreensão correta sobre cada passagem que você estudar da Escritura Sagrada. Se você tem dificuldade no entendimento, então coloque isso nas mãos do Senhor e peça a Ele que lhe dê entendimento, porque a Bíblia diz que o Senhor dá entendimento e sabedoria para aquele que lhe pede. Dica de número 5, tenha bons materiais de apoio. Talvez você já tenha em algum momento desistido de estudar a Bíblia ao encontrar algumas dificuldades para compreender textos que de fato são complexos. É comum, mas não deve ser um motivo para que você venha a desistir. Assim como podemos ter conteúdos de difícil compreensão em outras áreas da vida, também nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, no texto bíblico, algumas passagens que são complexas. Para que você supere esse impasse, é importante que você faça investimento em ferramentas de apoio que venham a contribuir e facilitar com o estudo, e isto é muito importante. Então, segue para você algumas dicas. Para que você, ao estudar a Bíblia, não fique perdido nos assuntos, nos temas, é importante que você tenha à mão ferramentas como um dicionário de qualidade, algo que seja bom, um comentário que seja algo bem completo, não é? Também uma concordância bíblica que vai te direcionar para aqueles mesmos temas que está no seu estudo, para aquelas mesmas palavras-chave que você está utilizando, porém em outros versículos da Bíblia, e isso certamente vai facilitar a sua compreensão a respeito do assunto em curso. Também há livros que você pode adquirir e ainda outros materiais que podem complementar tudo aquilo que você está realizando no seu estudo bíblico. Há também Bíblias de estudos com comentários. As Bíblias de estudo, nós sempre indicamos a Bíblia de estudo pentecostal, mas há outras que você pode adquirir, e estas são boas e facilitam porque tem notas explicativas, e esses então lançam luz na compreensão do sentido real do texto, certamente vai lhe ajudar muito. Outra questão é as opções. Meu Deus, são tantas as opções de Bíblias atualmente. Então, para que você saiba exatamente como aplicar e bem o seu recurso, o seu dinheiro, você pode pedir ajuda para o seu pastor ou para o seu líder quando você for adquirir, para que você de fato invista o seu recurso em materiais de qualidade. Nós vamos publicar vídeos aqui nos nossos perfis, nas nossas redes sociais, dando para os nossos irmãos, para os nossos alunos, para aqueles que estudam através do CETADB, para você que nos acompanha, certamente, é indicação de Bíblias que você pode estar adquirindo, livros que vão ser subsídio, que vão auxiliar você e vai enriquecer o seu estudo bíblico. Certamente será uma bênção para a sua vida. Dica de número 6. Não se esqueça de considerar o contexto. É uma dica muito importante que você venha entender melhor a Bíblia ao fazer a análise de contexto. Há um texto bíblico de Romanos capítulo 6 e versículo 7 que diz: "E aquele que está morto está justificado do seu pecado." Baseado neste versículo de forma isolada, há um grupo religioso, que é uma seita, que usa esse texto para ensinar que não há nem céu e nem inferno, que quem morre fica por aqui mesmo,
por isso diz que quem está morto está justificado do pecado. Porém, quando nós colocamos esse versículo no contexto de todo o texto de Romanos capítulo 6 e no contexto da epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos entender que Paulo está falando a respeito da graça, da justificação pela graça, e especialmente no capítulo 6, os versículos que antecedem, Paulo está falando do sepultamento que acontece no batismo. E uma vez que sepultou-se, morto então, justificado está do seu pecado. E este caso, por intermédio do batismo, é esse sepultamento que Paulo está se referindo em Romanos capítulo 6, especialmente o verso 7. Então, tirado do seu contexto, a ideia que se tem é completamente errada. Por isso, esta sexta dica, ela diz que você não pode deixar de considerar o contexto. Entenda ainda que os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, portanto, há passagens, há textos da Bíblia que vão parecer estar fora do seu lugar ou dificultar a compreensão daquele que está estudando, daquele que está fazendo a sua leitura para crescimento, para o seu conhecimento bíblico. Por isso é importante que você tenha noção de contextualizar cada texto bíblico que você está fazendo a leitura. Ao ler uma passagem bíblica, é preciso analisar a cultura da época, os costumes locais e a mensagem que o autor quis passar para os seus ouvintes, para os seus leitores, quando fez a carta, quando fez o registro, quando escreveu, na verdade, aquela passagem da Bíblia que você está utilizando para a sua leitura, para o seu estudo. Ao fazer esta análise, alguns textos que pareciam sem sentido serão então compreendidos de uma outra forma, e o que vai fazer com que a sua leitura esteja qualificada. É assim que você consegue contextualizando os textos bíblicos. Dica número 7. Tenha mais de uma versão da Bíblia. A Bíblia não foi originalmente escrita em português, por isso existem várias traduções que foram feitas, dando origem às diferentes versões bíblicas que nós temos hoje. Algumas são mais antigas, outras, porém, por conterem palavras que podem dificultar a compreensão, trazem dificuldades para os nossos irmãos. E há outras traduções que são mais recentes, que são mais modernas, e estas buscam utilizar uma terminologia, um vocabulário mais atual, mais moderno, e que certamente facilita a compreensão dos leitores, daqueles que estão prestes ou animados ou desejosos de realizar os seus estudos bíblicos. Ler mais de uma versão bíblica certamente vai ser uma forma de fazer com que você consiga encontrar qual delas ou com qual delas você vai se adaptar melhor e que vai estar mais próximo ao seu gosto pela leitura. E é importante que você alcance uma versão ideal para a sua leitura, porque é nela que você vai explorar o seu conhecimento, é nela que você vai estar realizando e embasando todos os seus estudos. Além disso, as diferentes versões bíblicas que existem, elas também ajudam os leitores a perceberem aspectos que não estavam tão claros em outras versões que estavam sendo utilizadas para leitura, justamente por causa da terminologia, dos vocabulários que vão sendo atualizados com o passar dos anos. Deste modo, é possível adquirir conhecimento de maneiras as mais variadas possíveis, o que contribui para melhorar o estudo e trazer mais dinamismo e compreensão para a sua leitura, para o seu estudo bíblico. Neste vídeo nós compartilhamos dicas de como você pode estudar a Bíblia, como você pode realizar os seus estudos bíblicos. Nós enfatizamos também que a leitura bíblica é muito importante para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento espiritual, porque é uma forma de nos aproximarmos de Deus e conhecermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. É por meio da leitura bíblica que nós conseguimos refletir sobre muitos assuntos importantes e que farão diferença no nosso cotidiano. Coloque então as nossas sugestões em práticas e aproveite bem o seu tempo e faça o seu estudo bíblico. Aproveite ainda e faça sua inscrição no curso de Teologia do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Procure-nos em nossas redes sociais, esteja nos seguindo em nossas redes sociais, porque sempre estamos ali atualizando informações a respeito da escola, do Centro Teológico, a respeito das questões ligadas à
a teologia, as novidades de cursos de teologia que estão sendo ofertados, e você certamente, através do CETADB, estará ligado à maior e melhor instituição de ensino teológico no país. Vem para o CETADB ser o nosso aluno. Se você é um líder de uma igreja, você pode implantar um núcleo para que os membros da sua igreja, reunidos uma vez por semana, estejam estudando teologia através de uma extensão do CETADB aí na sua igreja. Você vai ser abençoado, o seu povo, os membros da sua igreja estarão sendo abençoados e o nome do Senhor será exaltado. Deus abençoe a todos. Não perca o nosso próximo vídeo.